Deixa eu dar um bom dia a todos e todas. Hoje a gente inaugura o circuito urbano, um debate proposto pela ONU Habitat, e a gente precisa agradecer muito os 24 municípios que compõem a região metropolitana do Piracicaba. Agradecer os nossos 2 prefeitos, que nos dão a honra, primeiro, de fazer Ipiruna, segundo, de ter o prefeito presidente da nossa região metropolitana aqui com a gente, mas preciso também agradecer o Trani, que nos ajudou muito a criar este modelo, quer dizer, acertar a fórmula de um debate que importasse a todos. Vamos trabalhar a regularização fundiária como um instrumento de bairros resilientes, cidades boas para se viver. E preciso agradecer muito a CDHU, que nos ajuda em absolutamente tudo, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, que cada vez mais faz o urbano, e aí produz habitações com qualidade para fora da soleira. Já fazia para dentro da soleira, agora a gente vai fazer para fora da soleira. Então, agradecer muito a Cláudia, agradecer muito a Mônica, e aí eu preciso apresentar a vocês a Candelária. Muitos de vocês já conhecem, porque todo mundo que trabalha com este conceito do varal que protege a nossa cidade, que é a regularização fundiária, tornar o solo seguro para o investimento, é a Candelária que fez isso em São Paulo, fez isso no Estado, voltou para o município e hoje voltou do Estado a atuar com a gente. Muito obrigado, Candelária. Mas rapidamente, eu preciso fazer com que o nosso anfitrião, que nos recebeu aqui logo cedinho, um café da manhã delicioso, dê as boas-vindas. Depois a gente tem que passar para o nosso presidente do Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana do Piracicaba, para ele contar um pouco para a gente. Ele que acabou de assumir, na sexta-feira da semana anterior à passada, foi eleito por unanimidade, tomou posse lá em Analândia. Então também agradeço o prefeito de Analândia que nos recebeu lá e foi muito bacana. Prefeitão, conta um pouco de Ipiruna, conta um pouco de receber a ONU por aqui. Bom dia a todos, a todas. Peço dispensa do protocolo para ser o mais breve possível, mas em nome do Mundial quero cumprimentar a todas as autoridades presentes e a todas as autoridades que caminharam representantes dos 24 municípios. É um prazer estar aqui vendo vocês executando um trabalho em prol da nossa região, não só do nosso município, mas da nossa região. Em nome do Dr. Ivan Carneiro, quero cumprimentar todos o funcionalismo público da região que está aqui, porque sem vocês, eu não sou prefeito, o Tião não é prefeito, a gente não é sozinho nem um dia na nossa gestão. Então, se temos que tomar decisões, porque a gente tem uma base, tem os funcionários, tem todo mundo que participa disso. Então, quero parabenizar o Policy por nos ajudar a organizar esse evento, orgulho por estar recebendo a ONU Habitat pela primeira vez em Ipiruna. Então, é um prazer enorme. Butião, um prefeito amigo, que quando a gente fala em equidade, como você apresentou, e a gente já apresentou na primeira sala, eu falo que equidade é investir em educação e saúde, para que o filho do menos favorecido tenha tecnologia, que talvez nem a filha do mais favorecido tenha uma lousa digital igual essa que estamos usando numa escola particular. Então, isso a gente busca por equidade e saúde também. Então, hoje vamos falar de outro tema, mas orgulhoso em participar e agradecer o Butião, não só como presidente, mas como prefeito parceiro, porque cidade pequena sempre de um jeito ou de outro depende da maior, e ele já nos socorreu, como a gente já socorreu o Rio Claro também. Então, na falta de medicamentos, as coisas que vieram, foi um parceiro enorme. E sejam muito bem-vindos a Ipiruna, capital da agricultura natural e terra da cerveja artesanal. Então, riqueza. Muito bom. Prefeitão, vem pra cá, vem pra cá do lado aqui, ó. É contigo agora. Bom dia a todas e a todos. É um prazer estar aqui em Ipiruna, nosso amigo Diego. E a região metropolitana tem por finalidade dividir os conhecimentos e somar as
as experiências para soluções mais produtivas para todos nós. Esse é o contexto. Dentro desse contexto, a ONU traz para cá um evento importantíssimo com a presença da Candelária, que vai aqui dividir os seus conhecimentos conosco, né? Vai trazer muito mais conhecimento, e você com os seus, sem perder nem um pouquinho. Esse é bacana. O doutor Ivan, que tem participado ativamente das reuniões da região metropolitana, tem trazido as suas sugestões e a sua experiência para que a gente também avance cada vez mais. Cumprimentar meu time, parte dele, né, o time inteiro aqui está o Tito, desenvolvimento, o Matias, urbanismo, e a Marcela de habitação. A Simone, cadê a Simone? Está escondida lá no fundo, né? Ela está na frente aqui, ó. E a Simone, que é a secretária do Meio Ambiente. Eu estou muito satisfeito de estar aqui, poder participar desse momento importante. Acho que a discussão vai ser boa. Eu estava conversando com a Candelária rapidamente se a regularização fundiária era só urbana, mas se ela também abrange a zona rural. Nós temos um histórico lá em Limeira, muito rapidamente aqui, bastante importante. Temos mais de 370 núcleos habitacionais, chamados em algum tempo condomínios de chácaras de recreio, que viraram pequenos núcleos, e nós estamos lá num processo interessante de regularização, trazer para a regularização aqueles que a sociedade em algum momento não permitiu que isso fosse feito da maneira correta. É uma experiência bacana lá, e a gente também quer ouvir bastante coisas novas que a gente possa levar para o nosso município também. Obrigado pela presença de todos vocês. Isso engrandece e fortalece o trabalho da região metropolitana. Se vocês não estiverem participando, se os municípios não participarem, perde a razão da existência da região metropolitana. Totalmente. Finalizando, o Diego falou dos funcionários, a maior parte aqui, todos são servidores públicos, de um jeito ou de outro, eles que fazem a roda andar. A máquina pública é um ser vivo, anda sem ter prefeito, sem ter secretário. E a nossa responsabilidade é dar direção e velocidade para a máquina pública, que é feita por vocês todos, e o que a gente fica sempre muito agradecido pela disposição de serem servidores públicos. Obrigado. Eu vou quebrar o protocolo, mas eu não posso deixar de oferecer a palavra ao Ministério Público antes de passar para a Candelária, porque a gente sabe que muitas das coisas a Candelária vai lá e bate no Ivan e fala assim: Ivan, ajuda um pouquinho aqui, porque se não tiver um empurrão, então vem dar um empurrão para a gente também. Bom, gente, bom dia a todas e a todos, na pessoa do prefeito Botion, nosso novo presidente da região metropolitana, né, cumprimento as demais autoridades e digo da satisfação, né, que é o Ministério Público estar participando desse processo que se iniciou lá quando da aglomeração urbana, no projeto de lei, a gente já tentando visualizar que o GAEMA, que atua em 21 dos 24 municípios e atua regionalmente, né, era tudo que a gente precisava, é que o Estado e o município estivessem reunidos de uma maneira institucionalizada e organizada, né, nessa ideia de trabalhar com as funções públicas de interesse comum, resolver os problemas comuns. Prefeito Diego, a questão que a gente conversava agora há pouco, desses pequenos municípios, né, na região metropolitana ele se fortalece, ele se iguala, ele tem condições de reivindicar conjuntamente, e isso é uma força muito maior. O GAEMA, então, nessa atuação regional, na questão ambiental especialmente, mas também na questão urbanística, e mais especificamente daquilo que nós vamos tratar hoje, que me é um tema muito caro, eu tenho estudado bastante, escrito bastante sobre isso, porque acredito muito, né, que a regularização fundiária urbana, e aí eu estou falando para fins urbanos e abrange os núcleos informais, precisam ser regularizados, é um passivo que a gente não pode ignorar, assim como a gente não pode ignorar que precisa ser estancado este problema, né, que a gente não pode mais admitir que haja novos núcleos, seguir o marco legal de 2016, regularizando com infraestrutura, incluindo no plano municipal de saneamento, para que nas metas de 2033 a gente consiga, então, ter efetivamente água, esgoto e resíduo nestas regiões. O loteamento de zona rural
dificulta, encarece o trabalho do município. O município não consegue chegar com coleta de resíduos, não consegue tratar o esgoto, isso causa poluição atmosférica, causa também poluição atmosférica, mas causa a poluição do solo, a poluição hídrica. E dentro desse contexto, e para não me alongar, e também porque nós teremos uma especialista do Candelária aqui que falará para nós, a gente já é um batalhador dessa área há muito tempo, né, Candelária? Só dizer que o Ministério Público se coloca à disposição, como sempre fez, né, para juntos construirmos um trabalho. Aqui, o papel legal seria o papel mais de fiscal da lei, né, a lei da metrópole, o Estatuto da Metrópole, ele prevê a obrigatoriedade do Ministério Público acompanhar o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, denominado PDUI, não só na elaboração, mas na fiscalização da implementação. Mas eu prefiro não estar aqui como fiscal da lei, como a lei me atribui. Eu prefiro estar aqui como colaborador, como mais uma mão que tem na instituição Ministério Público, né, essa possibilidade de a gente, às vezes, aqui já tem essa instância, por isso eu dizia da felicidade, mas em algumas questões o Ministério Público acaba sendo a mesa comum e que chama todas as entidades para uma negociação, para uma mediação, para um acordo. A última coisa que a gente pretende, sempre tem por objetivo, que a gente não pretende fazer, é judicializar essas questões, pelo tempo, pelas divergências. Depois, quando ganha a ação, você não tem mais o meio ambiente para proteger, não tem mais o urbanismo, né, Joaquim? Secretário de Meio Ambiente aqui, da Câmara Técnica, coordenador da Câmara Técnica de Meio Ambiente. Então, esse trabalho é bastante importante, a gente fica bastante feliz que a ONU também tenha trazido esse olhar, cumprimento demais o Polis e o Trani, né, pelo trabalho que vem fazendo, pela capacidade de aglomeração de pessoas. Certamente nós precisamos muito do trabalho da Secretaria de Desenvolvimento. E em nome do Ministério Público, em nome da doutora Alexandra Patiola Martins, que é a minha colega, que atua comigo nessas questões, a gente coloca o Ministério Público à disposição. Obrigado pela atenção. Agora vamos voltar para a mesa, entregar para a Candelária, agradecer os nossos coordenadores. Então, na manhã a gente já teve as nossas duas coordenadoras, então agradecer muito a esse esforço das nossas coordenadoras e passar a Candelária, que agora vamos essa meia hora, até meia hora de debate inicial. Bom dia a todos, quero agradecer pela presença, quero agradecer aqui o doutor Ivan, que realmente ele vem se dedicado há muitos anos à questão da regularização fundiária, com o qual eu aprendi muito, inclusive, participando aqui de palestras e seminários que o doutor Ivan ministrou. Muito obrigada aqui pela presença e por acompanhar essa manhã tão importante para a região. Queria falar um pouquinho aqui, já que o Boris citou o nosso novo edital, realmente ele foi desenvolvido com muito cuidado, né, para que a gente possa atender melhor todos os municípios, né? A gente teve um cuidado enorme na subdivisão dos lotes, inclusive isso foi feito com acompanhamento de toda a equipe de planejamento também da CDHU, da Diretoria de Programas e Projetos, e a gente tomou esse cuidado para tentar maximizar e melhorar todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido. E a gente também tomou o cuidado de termos um número de produtos maiores para que a gente possa atender a grande diversidade de núcleos que nós temos no estado de São Paulo, né? Como foi dito aqui pelo prefeito, a gente tem vários núcleos urbanos que realmente estão dentro do perímetro urbano da cidade, mas a gente tem vários núcleos com características urbanas nas áreas rurais. Isso também hoje é atendido pelo programa Cidade Legal. O que também é uma novidade nesse novo contexto é a quantidade de projetos que nós temos a capacidade agora, a partir do novo edital, de elaborar, para que a gente possa auxiliar os municípios na execução da infraestrutura que às vezes falta, ou na complementação da infraestrutura que às vezes falta para a gente conseguir regularizar o núcleo, pensando que a gente tem que ter acesso
a água, né, esgoto, tratamento de esgoto, iluminação pública, drenagem quando necessário, correção de riscos, né? Então isso é muito importante. O núcleo ele só é regular quando a gente consegue qualificá-lo e ele pode atender a todas essas infraestruturas que são essenciais para que se possa viver com qualidade e também que a gente tenha um meio ambiente equilibrado ali naquela região. Então isso tudo foi pensado para que a gente possa dar mais qualidade ao trabalho, né? A gente tem hoje em dia a Lei Federal 13.465, que foi um grande avanço, né? A gente tem um grande cardápio aí de ações que a gente pode exercer em conjunto com os municípios para que a gente consiga regularizar os núcleos que até então a gente pensava que não tivesse uma alternativa, uma saída. Então, a lei tem um grande mérito de possibilitar uma atuação nos mais diversos núcleos, né? Mas ela também tem que ser respeitada, como o doutor Ivan colocou, né? A gente tem um marco temporal, isso é importante, e a lei veio para corrigir e para legalizar uma situação pretérita. Os novos núcleos devem ser coibidos. Recentemente eu tive uma reunião também na região ali de São José do Rio Preto, mais precisamente no município de Fernandópolis, e nós temos ali naquela região 58 novos loteamentos irregulares e novos mesmo, que surgiram a partir de 2021, então são muito recentes. Então esses novos parcelamentos do solo, eles devem ser coibidos, né? Eles precisam surgir a partir da legalidade. Nós temos a lei de parcelamento do solo, 6766, então esses novos parcelamentos devem surgir a partir da legalidade. Então a regularização fundiária, ela é um pilar, sim, do desenvolvimento urbano e econômico e também um apoio para a construção das cidades resilientes, que é um grande tema aqui da ONU, inclusive. Pode passar. Então, de um modo bem abrangente, a irregularidade fundiária urbana é o uso e ocupação, a divisão do solo de forma desordenada ou sem atendimento aos requisitos previstos na legislação federal, estadual e municipal, gerando sérios impactos sociais, administrativos, financeiros, urbanísticos e ambientais ao longo do tempo e que ficam à margem das rotinas da cidade. Então, todo prefeito que tem um loteamento irregular dentro do seu município, né, sabe o problema que isso causa, né? Por quê? Às vezes ele foi implantado muito longe, você, de um determinado momento, é obrigado a levar toda a infraestrutura para aquele parcelamento do solo, para atender aquela comunidade, levar transporte, levar educação, né? E isso às vezes não estava no planejamento municipal. Então tem todo um deslocamento do planejamento original de desenvolvimento da cidade para atender determinado núcleo. Ao longo do tempo, a irregularidade gera um grande problema para o município, né? Não vou, só para pontuar algumas questões, como eu coloquei da infra, mas também a gente não tem o controle urbano, porque na irregularidade, normalmente, os municípios não podem fiscalizar. Então, não tem pagamento do imposto predial territorial urbano. Então, todas essas questões que são inerentes às rotinas da cidade, elas acabam ficando prejudicadas quando a gente tem um parcelamento do solo irregular. E o que é a regularização, então, que hoje é chamada de REURB, né? Regularização fundiária urbana? É um procedimento que abrange um conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais com destinação à incorporação desses núcleos nessas rotinas formais da cidade e atendimento ao beneficiário final por meio da titulação, ou seja, transformando aquele beneficiário em proprietário do seu lote urbano. Pode passar. Então, a REURB e o desenvolvimento urbano visa garantir dignidade às famílias, esse é o primeiro ponto, né? Aqui está uma questão de trazer dignidade àquelas famílias que moram ali, que às vezes não tem sequer um endereço, né?
reconhecer a propriedade, assegurar a prestação adequada dos serviços públicos, né? Então, com toda essa questão da infraestrutura, melhorar as condições urbanísticas e ambientais, adequar as unidades ao ordenamento territorial urbano, promover a integração social e a geração de emprego e renda, concretizar o princípio da eficiência na ocupação do solo, isso está inclusive na lei de regularização fundiária, prevenir e desestimular a formação dos novos núcleos urbanos informais e aumentar a receita pública e combater a renúncia. Todas essas unidades que essas unidades regulares que não estão integradas à cidade, elas são comercializadas, isso é um mercado, esse mercado existe, né? Mas essas unidades não geram impostos, e o imposto é importante para que o município tenha também condições de trazer infraestrutura, de trazer outros benefícios para o seu município. No impacto da REURB na construção das cidades resilientes, a gente pode dizer que promove o conhecimento e o diagnóstico das necessidades dos núcleos urbanos. Todo núcleo que é vinculado à regularização fundiária, ele passa por uma fase de estudo, né? Ele vai passar por uma fase de estudo fundiário, ele vai passar por uma fase do estudo urbanístico e ambiental. Então, os núcleos vinculados a uma ação de regularização, eles têm um mapeamento, por isso que é importante que se identifique no município onde está essa irregularidade, e a irregularidade pode ocorrer de várias formas. Ou por às vezes, um parcelamento que foi aprovado pelo município, quando existe uma implantação em desacordo com aquela planta original que foi aprovada, isso também gera ao longo do tempo uma irregularidade, né? Porque um lote ele pode ter sido implantado em cima de um viário proposto, né? Ou ele pode ter sido implantado num tamanho menor daquilo que foi proposto, ou num tamanho maior daquilo que foi proposto. Então, inclusive os núcleos que foram regularizados no passado, passaram por um processo de aprovação do passado, eles hoje podem ser irregulares, né? Não por força do adensamento, às vezes, que acontece, mas por força, às vezes, da sua própria implantação. Então, existem várias situações irregulares, né? É muito comum, quando a gente vai fazer um trabalho dentro dos núcleos, que o morador fala assim, não, o meu lote é regularizado, eu moro num loteamento regularizado, eu tenho a minha escritura. E às vezes, quando a gente vai olhar aquela escritura, é uma escritura de direitos possessórios. Não é um documento que vai conferir propriedade para aquela família. Então, quando a gente aprofunda o estudo daquela área, a gente percebe que aquele núcleo todo, não só o lote daquele morador, aquela área toda é uma área irregular, é um núcleo irregular. Então, às vezes, a irregularidade ela não é tão aparente. Por isso, é necessário um diagnóstico, um estudo, para a gente poder verificar se realmente ele pode ser um dos núcleos dentro das ações de regularização fundiária, ou se a gente pode tomar uma medida, às vezes, um pouco mais simples, para atender aquela família. A regularização é indutora do equacionamento da infraestrutura urbana também. Por quê? Para poder promover regularização fundiária, a gente precisa ter alguns elementos essenciais. Então, água, esgoto, tratamento de esgoto, né? Drenagem. A gente não pode ter risco, então o risco precisa ser sanado. Então, para que a gente possa regularizar, a gente induz, na verdade, quando existe alguma falha nessa questão da infraestrutura urbana, a gente vai ajudar o município a promover a regularização urbanística daquele núcleo e a levar a infraestrutura que é necessária para a gente finalizar o processo de regularização fundiária. A lei fala que é possível fazer a regularização com termo de compromisso e cronograma de obras, né? Lembrando que, quando isso for para uma área que tem uma complementação de infraestrutura, né, que não haverá uma obra para garantir essa infraestrutura, que tem o potencial de alterar substancialmente aquele parcelamento do solo,
entendo que é possível a gente regularizar com cronograma de obras e termos de compromisso. Quando houver a necessidade de uma grande intervenção aos moldes, por exemplo, de uma urbanização, que é uma ação integral naquele território, é meio inseguro para o município a gente aprovar um parcelamento do solo que ainda não está consolidado, que passará por uma grande intervenção. Então, às vezes nós orientamos a que se aguarde a execução daquelas obras de urbanização, para que aí a gente possa, ao final, na consolidação dessa urbanização, a gente levar com toda segurança esse parcelamento, esse registro do núcleo ao cartório. Volta só um pouquinho, por favor. Promove o pertencimento dos moradores, estimulando a melhoria da qualidade de vida da comunidade. Quando a pessoa realmente tem a segurança de que aquele imóvel é seu, aquela coletividade se sente segura, se sente de fato pertencendo àquele lugar, ela também vai ser um vetor de fiscalização, vai tomar conta daquele espaço, vai evitar que ali, naquele córrego, se joguem detritos. Então, a própria comunidade, ela passa também a atuar na fiscalização daquele núcleo irregular. Quando ela se sente pertencendo àquele local, a própria comunidade atua também na manutenção daquele espaço, isso é muito importante. Utiliza o conhecimento para construir uma cultura da manutenção da regularidade, da segurança e resiliência. Então, isso vai tendo uma escala maior. Quando aquela comunidade toda se envolve no processo de regularização fundiária, a garantia de que a gente tenha uma manutenção da regularidade, da segurança e da resiliência é muito maior. Então, uma das coisas que nós estamos prevendo também nessa nova alteração, nesse novo formato do programa Cidade Legal, é justamente estarmos mais presentes nos núcleos, comunicarmos à população, nos reunir com a população para explicar o que é esse processo, para que o morador possa replicar para outros moradores a importância da organização daquela comunidade em torno da regularização fundiária. Conhecimento atrai conhecimento. Então, se a gente pretende realmente ter uma cidade resiliente, a gente depende também de que as pessoas tenham esse conhecimento, de que as pessoas se apropriem dessas ações, e aí a gente pode começar, um bom exemplo é começarmos pela regularização fundiária. A comunidade apropriada de informações, ela atua de forma diferente, ela cuida do seu espaço. Ele quer manter o seu espaço, ele quer manter uma convivência agradável no seu bairro. Então, eles também serão peças importantes para a gente manter essa cultura da regularização e essa cultura necessária à segurança e à resiliência. Quando a gente leva informação, ele sabe que se ele cavar lá o morro, aquilo pode gerar um problema e pode escorregar. Então, ele sabe que se a gente jogar lixo no córrego, vai ser necessário a gente fazer uma limpeza maior. Então, ele vai nos auxiliar, inclusive, nessa questão. Pode passar. Desconfigurou um pouco aqui, mas... Bom, a competência para aprovação na regularização fundiária hoje, ela é municipal. Então, o município é quem emite a certidão de regularização fundiária após um longo processo. Nós tivemos uma alteração que eu acho que deve gerar outras discussões mais para frente. Pode passar o próximo, por favor. Que é pela Lei 14.620, que permite que o Estado, em terras de sua propriedade ou de administração direta e entidades, possam também instaurar, proceder e aprovar as REURBs SOE e utilizar os demais instrumentos previstos na lei. Isso ainda não está sendo utilizado, mas deve gerar algumas discussões lá na frente. Pode passar, por favor. Então, dentro dessa forma que nós pensamos a regularização, pensamos a atuação em parceria com os municípios, e eu acho que é importante a gente também
compreender. Alguém disse aqui, acho que foi o prefeito, que a gente não faz nada sozinho, né, prefeito? E realmente a gente não faz. Por isso que o Cidade Legal está imbuído realmente de ter uma proximidade maior com os municípios, uma proximidade maior com os núcleos, né, para que a gente possa de verdade atuar no auxílio, na orientação, no apoio técnico e na capacitação. A gente não tem a pretensão de fazer a regularização fundiária, a gente tem a pretensão de sermos parceiros efetivos do município nessa tarefa, que é uma tarefa árdua. A regularização não é um processo fácil, não é um processo rápido, ela exige um grande conhecimento das equipes que atuam na regularização fundiária, porque invariavelmente a gente se depara com alguma situação que nós nunca tínhamos visto. Então, sempre é uma novidade. Então, a regularização, brinco que é como pintar um quadro, né? Se você tem o mesmo desenho, qualquer pessoa que for dar uma pincelada, vai dar uma pincelada diferente. Então, é uma obra de arte. Um processo de regularização é uma obra de arte. E a gente sabe que, para que essa obra realmente tenha um grande esplendor, ela precisa de várias mãos. Precisa do Ministério Público, precisa do registro de imóveis, precisa da comunidade, precisa do município, precisa do Estado, precisa às vezes de outros atores também, né? Porque às vezes a gente tem várias interferências dentro do núcleo, que inclusive áreas da União, né? Às vezes tem núcleo que passa um duto da Petrobras, então a gente depende de vários atores. E o Programa Estadual de Regularização Fundiária, ele foi criado em 2007, por meio do Decreto 52.052, e com este objetivo, como eu falei. E a gente quer ampliar essa permeabilidade nos municípios e esse apoio aos municípios. Pode passar. Para que o município possa atuar em conjunto com a Cidade Legal, a gente tem que firmar um termo de cooperação técnica. Aqui na região nós temos 24 municípios, desses 24 municípios, 20 são conveniados ao programa Cidade Legal e a gente tem em atendimento aqui na região mais de 25 mil lotes. Então isso dá, se a gente multiplicar por 4, cerca de 100 mil famílias, pessoas em atendimento pelo Cidade Legal. O município, ele firma o convênio e indica a demanda que ele tem para regularização fundiária. E normalmente quando ele indica a demanda, a gente solicita que ele liste as suas prioridades para a gente poder ir atuando, como são 559 municípios, a gente vai atuando de acordo com as prioridades dos municípios. Via de regra, as áreas prioritárias dos municípios são aquelas que têm ação civil pública. O que é importante porque mostra como a atuação do Ministério Público também é efetiva, porque o município sabe que ele precisa resolver, solucionar aquela questão. Então existe essa preocupação também. A gente atua na produção de elementos técnicos e apoio direto aos municípios, nos núcleos que são caracterizados como interesse social, mas também a gente faz a análise para o município dos núcleos que são interesse específico, que são aqueles que os moradores normalmente têm uma associação ou se cotizam para contratar técnicos, fazem os seus produtos e a gente ajuda o município também a fazer a análise daqueles elementos. Então, a gente também, na atuação no interesse específico, a gente faz essa análise em apoio às ações municipais. Pode passar. A equipe do programa é multidisciplinar, então nós temos advogados, nós temos arquitetos, engenheiros, especialistas nas questões ambientais, nós temos consultores, assistentes sociais, e nós também temos essas empresas que são contratadas para atuar diretamente, às vezes no núcleo, efetuando, elaborando todos esses elementos técnicos necessários ao procedimento da regularização fundiária. E aqui presente hoje temos uma dessas empresas que atua aqui na região, muitos de vocês devem conhecer, e nós temos a doutora Sara, que é a advogada que cuida aqui
dessa região também, né? Faz um trabalho excepcional lá no programa, ela cuida com muito carinho das nossas regiões, da nossa região aqui, e para que a gente possa efetivamente dar um apoio, né, em todos os aspectos da regularização fundiária. É necessário que a gente tenha os técnicos de várias áreas de atuação. Isso é fundamental. Regularização fundiária, além de não se fazer sozinho, a gente precisa de várias capacidades dentro do processo da regularização fundiária. Pode passar. Então, conforme a gente colocou, né, quais as novas ações previstas para o Cidade Legal, além disso já está dentro do nosso número edital, que já está publicado, inclusive, né, a gente prevê, já estamos fazendo alguns encontros regionais, né, para troca de experiência entre os municípios conveniados, o programa Cidade Legal, o registro de imóveis, o Ministério Público, né, as procuradorias municipais, né, porque a gente busca um processo contínuo de qualificação e aprimoramento dos trabalhos desenvolvidos, né. Hoje a lei de regularização fundiária tem 6 anos, né, e hoje a gente pode dizer que a gente está começando a aprender como atuar com essa lei, né. Sempre tem alguma coisa que a gente ainda não viu. Então, não é uma lei muito promissora, mas a gente ainda tem algumas arestas que a gente precisa parar, alguns entendimentos que a gente precisa deixar claros, né? E a gente também sabe que a lei não previu 100% das coisas que a gente encontra no dia a dia. Então, esses encontros são fundamentais. A troca de experiência entre os municípios da região, ela é fundamental, para que a gente possa garantir uma qualidade melhor nesses trabalhos, né? Então, isso realmente é muito importante e a gente já está se dedicando a essas questões. Os encontros regionais para capacitação da equipe técnica municipal, isso é uma coisa que a gente também vai começar a desenvolver, vai difundir. Então, reunir as equipes municipais, aí a gente montar um seminário, trabalhar com casos concretos, ações concretas, casos específicos. Então, isso a gente pretende também fazer, porque a qualificação da equipe é fundamental para que a gente consiga desenvolver bons trabalhos. Visita aos municípios para reconhecimento de novas demandas. Às vezes o município tem dificuldade, porque ou entende, por exemplo, eu vou fazer regularização fundiária, só pode ser em área pública, né? Não, a regularização também se faz em área particular. Então, às vezes o município tem uma dificuldade de entender que aquele núcleo é irregular, porque todo mundo naquele núcleo tem uma escritura de direitos possessórios. Então, ali já é um indício de que aquele núcleo é irregular. Então, vamos estudar melhor esse núcleo. É muito comum, por exemplo, nós termos núcleos urbanos em áreas rurais, onde o parcelamento foi feito por fração ideal. Então, de fato, o morador tem a matrícula no seu nome, mas isso está regular de verdade? Ele é coproprietário de uma fração ideal, né? Ele é coproprietário com mais 100 famílias, né? Então, isso o núcleo também pode ser regularizado. Então, a ideia é que a gente esteja junto com os municípios para que a gente possa, né, entender qual é a real demanda do município pela regularização fundiária e auxiliá-lo também na definição das estratégias da regularização. Então, visita os núcleos para a definição das melhores estratégias, isso é fundamental. A gente não faz regularização fundiária sentada atrás do balcão, ou sentado lá confortavelmente no nosso escritório com o ar-condicionado ligado. Regularização fundiária se faz no campo, se faz no chão. Quem quer trabalhar com regularização fundiária precisa entender que a gente tem que conhecer o núcleo, que a gente precisa conversar com o município, nós temos que ir a campo para entender como é a regularização fundiária. Isso é fundamental.
Regularização fundiária precisa de campo, não é atrás do balcão que a gente faz. Atendimento técnico-jurídico especializado desde o início dos trabalhos, incluindo a fase do cadastramento socioeconômico. O cadastramento socioeconômico das famílias é uma das etapas fundamentais da regularização fundiária. É onde a gente vai definir quem de fato tem o direito a ser proprietário daquele imóvel que nós estamos regularizando, daquele lote que nós estamos regularizando. Isso se faz por meio de uma boa abordagem com o morador, no conhecimento da documentação daquele morador, de um estudo de todo esse aparato que nós recolhemos de campo, né, que é um instrumental do cadastro socioeconômico, a documentação que ele traz. Então a gente precisa conhecer a fundo aquela comunidade, precisa conhecer aqueles moradores para a gente conseguir determinar quem tem direito a ser proprietário daquele imóvel, né? Quem atua ali como proprietário naquele momento. Reuniões com a população propiciando o desenvolvimento de processos de informação local com adequada assimilação pela população dos impactos da regularização fundiária e da necessidade da manutenção dos lucros. Às vezes a pessoa fala assim, eu não quero ser regularizado porque eu vou pagar IPTU, né? Ele sabe realmente os benefícios que a regularização traz, ele tem esse conhecimento, ou ele ouviu do vizinho, eu não quero que agora eu vou pagar água, vou pagar luz, vou pagar não sei. Ele sabe que existem as tarifas sociais, ele sabe que muito provavelmente o núcleo onde ele mora é uma zona especial de interesse social e, portanto, ele não vai arcar com o custo do IPTU, ele vai ter o número de contribuinte, ele terá o conhecimento, o município terá o conhecimento que ele existe, mas muito provavelmente ele não paga o IPTU. Então, mais uma vez, é muito importante que a gente tenha essa atuação direta com os moradores, porque o conhecimento também ajuda a gente a fazer o melhor processo de regularização. Elaboração de projetos específicos visando a execução de termo de compromisso e cronograma de obras para o equacionamento das questões ambientais ou de infra, né? Então, hoje a gente tem a previsão de um cardápio enorme de projetos para atender a necessidade dos municípios. Porque às vezes o prefeito ele quer, doutor Ivan, fazer a obra, mas ele não tem às vezes nenhum recurso para fazer o projeto. Ou então às vezes ele tem um recurso só para fazer a obra, né? E a gente vai auxiliar então os municípios na elaboração desse material. Para colocar os números aqui da irregularidade, isso, Cidade Legal e CDHU. Então, no Cidade Legal, nós temos 559 municípios conveniados. O CDHU está com 81 municípios, então ele tem conjuntos habitacionais em processo de regularização em 81 municípios. O Cidade Legal, 10.633 núcleos, o CDHU, 324. Em lotes, o Cidade Legal tem 1.622.651 conveniados e a CDHU 113.722. A gente tem uma população aqui em processo de regularização no Cidade Legal de 6.650 e na CDHU 454 mil. Então é um número muito expressivo, né? Considerando que a população do Estado é uma população de 44 mil. E considerando que esses números, eles não refletem a realidade. Nós sabemos que esse número é muito maior. Não só porque nós não temos todos os municípios do Estado de São Paulo conveniados, mas porque a demanda que a gente tem dos municípios que são conveniados não é nem às vezes a metade daquilo que de fato tem de irregularidade dentro do núcleo. Por isso que uma das ações importantes do Cidade Legal é auxiliar os municípios no conhecimento da irregularidade do seu território, né? Isso é muito fundamental. Pode passar. Então aqui o mapa do nosso estado. Então aí são todos os municípios conveniados, né? Os da CDHU estão incluídos aí também. Pode passar. Aqui é um mapa de calor, então, do que tem convênio de 1 a 10, de 10 a 50, e aqui na capital e região metropolitana a gente percebe que a zona de calor é muito maior.
ali a gente tem muito mais núcleo conveniado. Esse é o nosso mapa da CDHU, dos conjuntos habitacionais irregulares. Então, apesar de ser 81 conjuntos, né, a gente percebe que estamos no estado inteiro também na CDHU. E uma coisa muito interessante é que a gente vem tendo, após a Lei 13.465, uma efetividade na regularização dos conjuntos da CDHU muito grande. Então, isso é uma coisa que nos deixou muito contentes, né, da gente ver como a Lei 13.465 foi importante na regularização dos conjuntos da CDHU. Pode passar, por favor. Então, já regularizamos, né, no Cidade Legal 114.755 entre 2019 e 2023. 142 lotes na etapa de produção dos elementos técnicos, 142 mil lotes. 32 mil lotes estão na etapa final do processo, ou seja, eles já estão indo para o cartório de registro de imóveis, estamos finalizando alguns detalhes, e 16.471 já estão no registro de imóveis, já foram prenotados. Pode passar. Na CDHU, 50 mil lotes regularizados entre 2019 e 2023. 8 lotes estão na etapa dos elementos técnicos neste momento. 8 núcleos, na verdade. 46 mil lotes na etapa final do processo, e hoje a gente tem na CDHU 12 mil já prenotados no registro de imóveis. Pode passar. Quais são os núcleos passíveis de regularização? Eu acho que é importante a gente dar só uma prévia. Aqueles núcleos consolidados de difícil reversão, então normalmente são os núcleos que estão ocupados com moradias, né? Não é aquela área vazia, né, que não tem nenhuma habitação. Irregulares ou clandestinos, então a doutrina fazia uma diferença, né? Clandestino é aquele que em nenhum momento teve uma tentativa de aprovação por algum órgão municipal ou estadual, e os irregulares são aqueles que em algum momento procuraram a legalização ou tentaram fazer a aprovação do seu parcelamento do solo, ou não foi concluída, ou foi implantado em desacordo com aquela planta aprovada. Núcleos com características urbanas, mesmo em área rural, núcleos em áreas públicas, privadas ou áreas mistas, né? Porque às vezes ele tem uma praça do lado e aquele loteamento vendeu também, o loteador também vendeu a praça e aquilo ficou irregular. Núcleos com incidências ambientais, hoje é possível a gente regularizar, por exemplo, na REURB-S, uma APP que esteja ocupada, desde que a gente comprove as melhorias ambientais, né, que aquela regularização trará. Então a gente hoje consegue regularizar núcleos usando a Lei 13.465 em áreas de manancial, por exemplo, o que era muito difícil antigamente, porque a gente tinha um instrumento que chamava PRIS, e esse PRIS tinha uma carga de exigências muito grande, inclusive por ser em área de manancial, e às vezes a gente conseguia fazer as obras, mas a gente não conseguia atingir a regularização jurídica daquele núcleo, mesmo adequando tudo conforme o programa de recuperação de interesse social que eu fiz. Conjuntos habitacionais, a gente também consegue regularizar pela lei, e onde não foi possível realizar por qualquer modo a titulação de seus ocupantes, ainda que atendida a legislação da época, né? Ainda que seja um parcelamento irregular, se eu tenho todos os moradores lá numa condição em que eles não são proprietários do lote, a gente hoje pode abrir mão de uma REURB, né, que a doutrina vem chamando de REURB titulatória, para atingir aqueles moradores que não têm a sua propriedade regularizada ainda. Pode passar. Então, alguns exemplos daqui do que a gente tem potencial de ajudar os municípios. Então, aqui a gente pode... É muito comum a gente ter núcleos em que a cidade já chegou e eles estão totalmente consolidados na malha urbana, eles já têm toda a infraestrutura, ou porque foram objeto de alguma intervenção no passado, ou porque a cidade foi chegando, né? Eles foram se adequando
adequando aquela infraestrutura e hoje eles estão consolidados. Eu só preciso fazer o projeto urbanístico, fazer o estudo fundiário, o estudo técnico ambiental, né? Ou a planta de parcelamento do solo, que é a planta da regularização. Como? Será que eu estou encostando e estou sozinho? E aqui tem um detalhe interessante, que dentro desse núcleo, né, ele tem um conjunto habitacional da CDHU. Então, de uma vez só, a gente resolveu a situação do núcleo e a situação da CDHU. Então, não são núcleos que estão, né, eles estavam dentro da mesma matrícula, da mesma área mãe, né, mas de uma vez só a gente conseguiu resolver esse núcleo. Essa área aqui é uma área que pertencia à associação proprietária desse loteamento, e a gente conseguiu regularizar tudo de uma vez só. Então, aqui foi só uma regularização técnica jurídica. Pode passar. Aqui a gente tem como modelo um projeto de urbanização, né? Então, assim, tem toda a parte da infraestrutura que foi executada nesse núcleo, parte de água, esgoto, drenagem, sistema viário, né? Circulação de pedestre. Esse núcleo é um dos núcleos que, se a gente realmente tiver que passar por uma intervenção muito grande, às vezes é melhor esperar a conclusão das obras para a gente entrar com a parte técnica jurídica da regularização, sobre o risco da gente ter que retificar, vamos dizer, aquela planta da regularização no registro de imóveis. Então, às vezes, vale a pena esperar um pouquinho. Mas olha como é importante a gente cuidar das áreas. A área precisa ter infra para ser regulada. Pode passar. A gente também pode atuar na regularização fundiária com a revitalização de algumas fachadas, né? Isso traz também mais dignidade para aquelas famílias, né? Eles gostam muito desse trabalho porque realmente fica mais bonito o núcleo, então eles se sentem, isso valoriza todo o trabalho que o município fez lá, né? Isso traz um pertencimento maior também para aquela comunidade, porque quem não gosta de morar num lugar bonito, né? Mais acolhedor? Pode passar. E também um programa do Estado, né, que são melhorias habitacionais. Isso também tem sido muito importante para trazer dignidade para as famílias. A diferença da revitalização de fachadas é que este programa, ele entra de verdade na casa das famílias e ele, às vezes, ele tem um foco de melhorar a habitabilidade das residências. Isso é muito importante também em processos de regularização fundiária. Pode passar. Também urbanização com contenção de risco, né? Então a gente não pode regularizar a área que tenha risco, qualquer tipo de risco. Então esse risco tem que ser tratado, sanado, mitigado, para que a gente possa regularizar. Então aqui um dos exemplos, pode passar. Outro exemplo também de regularização com produção habitacional vinculada à urbanização. Então, são produções que foram feitas para atender a comunidade que foi removida em função de situações de risco ou pela própria frente de obras. Então, as moradias são executadas, às vezes, dentro do próprio núcleo para atender a comunidade local. Pode passar. Uma regularização, como eu comentei com vocês, em área de manancial. Então aqui tem todo um olhar diferente quando a gente trabalha com uma área que é ambientalmente protegida, né, que tem incidência ambiental. As obras de urbanização, os projetos de urbanização precisam realmente ter um olhar muito diferente para essa região. Então aqui foi feito, por exemplo, todo um parque na orla da represa. Foi feito aqui também um acesso, inclusive, para eles. Tem muita gente que pesca, vem aqui para nadar na represa, então é importante esse pier também. Ele conversa muito com toda essa urbanização que foi feita e atinge realmente aquela comunidade, porque eles vivem ali realmente na beira da represa. Então, isso também é muito interessante. Então, é um olhar desde o projeto, né, até a última etapa, que é o registro de imóveis. Pode passar.
e outros usos, né? Que a gente às vezes esquece que a regularização também pode atender, por exemplo, núcleos com usos industriais, que é a chamada RUBIE, né? Ela pode também atender, e isso é super importante para o município, porque às vezes boa parte da população, ela trabalha aqui nesse núcleo industrial. Então é fundamental que a gente também tenha um olhar sensível para a regularização dessas atividades industriais, né? Porque hoje, se não tiver matrícula, ele não consegue nem ser licenciado pela CETESB para continuar a atividade industrial dele. Então é importante, porque para os municípios ter um núcleo, né, que possa dar trabalho, né, gerar renda aqui para os seus moradores é fundamental. Então a gente também pode sim, por meio da regularização fundiária urbana, atender a essas situações aqui nos municípios. O que não dá para fazer, né? Áreas de risco. Sem solução é remoção, com o reassentamento dessas famílias. Não posso manter, por exemplo, famílias morando debaixo de uma linha de transmissão. Não posso manter famílias morando numa situação dessa, palafitas aqui, enche, né? Então, assim, quando não tem realmente condição, a gente sabe que ali é um risco, isso vai gerar um risco no futuro também, né? Tem que ser feito um trabalho muito importante, um trabalho técnico, para a gente delimitar aquela área e a gente poder atender as famílias que vão ser reassentadas em outro local. Então, assim, por isso que é importante a regularização, que a regularização parte desses estudos criteriosos, o estudo das conformidades jurídicas, urbanísticas e ambientais, para que a gente possa delimitar a melhor estratégia, e às vezes a estratégia, ou para o núcleo inteiro, ou para parte do núcleo, é a remoção dos moradores e o reassentamento dos mesmos. Pode passar. Então, para a gente gerir os processos de regularização fundiária, é importante que a gente conheça o problema, que é aquilo que a Mônica e a Maria Cláudia colocaram aqui para a gente, né? O SIM é esse instrumento, né? A gente precisa conhecer o problema. Então, existe uma integração entre as ações, né, de gestão, tanto do Estado quanto dos municípios, para que a gente possa auxiliar-nos com as melhores estratégias para a atuação naqueles núcleos. Então, precisamos conhecer o problema para definir as estratégias e para conduzir os melhores processos para o município. Muito obrigada. Muito bem. Não vai fugir não, a Candelária não vai fugir, ela vai continuar com a gente aqui na frente, porque agora a gente começa a segunda parte, que é uma parte dos debates. Eu vou começar, sem dúvida nenhuma, passando a palavra para os nossos dois prefeitos, assim eles fazem um marco introdutório, sempre trazendo para o nosso território. Aqui o esforço que a gente vai fazer nesses 15, 20 minutinhos que nos sobram, né? A Candelária foi muito precisa, conseguiu cumprir 34 minutos, só 4 a mais. Então a gente vai rapidinho para os nossos prefeitos. A tese agora é aterrissar no território. A Candelária contou o programa, ela mostrou para a gente as potencialidades. Agora o que a gente quer é começar a mostrar o que muda na realidade das pessoas. Então eu vou aqui pedir para os nossos prefeitos ajudarem nessa leitura do quanto é ver, entregar um núcleo que até então não era reconhecido como regularizado fundiariamente e passado 1 ano, 2 anos, como é a vida dessa população. Quem vive na cidade acaba enxergando isso. É sempre muito bom a gente contar de experiências, porque experiências alimentam a força dos programas públicos. Política pública que não foi aplicada, que não gerou resultado positivo, não vai continuar acontecendo. Por isso que para a gente está claro essa capacidade. Então, ô John, eu sei que agora eu vou colocar o pessoal das equipes para se esforçar, mas agora eles vão ter que ser cinematográficos. Agora vocês vão ter que acompanhar um pouquinho a fórmula de chegar no nosso prefeito aqui. Eu já havia conversado com a Candelária com relação à regularização fundiária rural, na área rural. A Mineira tem uma característica interessante. Nós temos uma participação no Cidade Legal com um núcleo, né, Marcelo? Isso, do Oscar. Isso, esses dois foram regularizados, nós temos o Simonete, que está em processo de regularização. Nós, baseado na lei de regularização fundiária,
nós criamos uma lei nossa, baseado nela, para a gente buscar regularizar, né, e fica aqui um depoimento, na verdade, regularizar os 370 núcleos que nós temos na zona rural, que eram chácaras de recreio e que passaram ao longo do tempo a ser moradia. Boa parte deles as pessoas moram. Então nós pegamos a lei de regularização, fizemos alguns ajustes, com algumas recomendações a mais do que a regularização fundiária estabelecia, um pouco a menos do que ela estabelece para a zona urbana, mas para criar alguns regramentos de maneira diferente. Estamos avançando, nós temos hoje 25, 26 certidão de regularização fundiária já emitidas. Esses núcleos que a gente chama já estão na cartória regularizar as suas matrículas e depois, num momento futuro, vai haver a regularização daquilo que está em cima. Nós estamos regularizando a terra e depois, na sequência, regularizaremos as edificações. Nós usamos essa regularização fundiária municipal para também resolver um problema de um condomínio não, um conjunto habitacional chamado SECAP, há mais de 40 anos, 1.195 unidades, que não tinham documentação por problemas assim, não estavam clandestinos, mas estavam irregulares, na zona urbana, com urbanização completa, e com a CRF nós também conseguimos avançar na regularização de boa parcela desse loteamento especificamente. Então ela está avançando nesse sentido, mas o desafio, doutor Ivan, é coibir. Então é uma luta diária que a polícia, a GCM, a polícia militar, a nossa ambiental, nós temos 540 quilômetros quadrados de extensão. Esse é o desafio de coibir. Estamos coibindo, já desapropriamos alguns novos loteamentos, porque a lei de regularização fundiária tem um marco divisório, tem uma data, a partir daquela data não se regulariza. Já tivemos que desmanchar coisas que estavam sendo feitas para coibir o avanço. Na verdade não é nenhum questionamento, mas é mais um depoimento daquilo que nós estamos fazendo. Para finalizar, nós teremos amanhã, né, Marcelo? Terça-feira que vem, a abertura do Fórum de Moradia Digna, que está inserida dentro do Circuito Urbano 2023, também tem a parceria institucional da ONU Habitat. Muito bom. Muito bem. Eu vou passar direto. Prefeito. Parabéns pela apresentação, é de extrema importância para os municípios que passam por essa dificuldade. IPUNA, no momento, nós não temos nenhum loteamento, nenhuma área assim, que a gente tem que trabalhar esse objeto. Mas nosso total empenho aí para que não tenha um juramento, fiscalização, porque os lugares que tem é de extrema importância regularizar, mas também é de extrema importância nós, gestores, acompanhar para que não deixe acontecer futuros loteamentos ou irregulares. Então, vou fazer bem breve a minha fala. Muito obrigado e que seja melhor aproveitada por todos os municípios que têm essa dificuldade. Muito bom. Então tá aí, depoimento do município que não tem hoje, e o nosso esforço é que não tenha nunca, né? Então aí não vai estacionar. Tem essa questão muito importante. Agora a palavra está com vocês. Então, já tem lá um pedido lá atrás, já tem aqui. Eu vou começar lá atrás, depois eu trago para o doutor Ivan. Vamos lá. Nome e cidade. Miguel Rio Claro. Parabéns e muito obrigado pelo ensinamento, doutora Gabelara. Agora, inclusive hoje de manhã, aqui com a ajuda do doutor Ivan, nós definimos, né, o que seriam empreendimentos irregulares e clandestinos, né? Agora, assusta você dizer que o clandestino é regularizado.
Minha pergunta é a seguinte: não será um incentivo? Porque até hoje, todo dia, toda semana, está se abrindo empreendimentos clandestinos. Essa brecha na lei, será que não está incentivando? Por isso que nunca acaba isso? Essa é a minha pergunta. Obrigado. Eu não combinei com ele. É por isso que a lei... Calma. Inspirou. É por isso que a lei traz um marco temporal. É que o clandestino, por exemplo, todas as favelas do município de São Paulo, elas são clandestinas. O clandestino é aquilo que nunca passou por nenhuma tentativa de legalização, porque a gente tem a 6766 e aí você tem um procedimento da 6766. Aquele loteador que tentou lá no passado fazer uma aprovação, e mesmo assim, não tendo todo esse ciclo da aprovação, ele implantou o seu loteamento, é considerado um loteamento irregular. Aquele clandestino é aquele que nunca teve sequer uma tentativa de legalização e ele já está lá com a população morando. Não são os novos, né? O novo realmente, em algumas circunstâncias, ele vai ser clandestino também, né? E a gente deve ter novos irregulares, que ele não conclui a aprovação, né? E mesmo assim ele começa a implantar aquele loteamento. Então não dá para dizer que a gente não tem novos loteamentos irregulares ou novos clandestinos. Tudo que é novo, ele provavelmente vai cair na categoria de clandestino. Mas o clandestino, nesse aspecto que eu citei, é aquilo que nunca passou por uma questão de aprovação legal. Era muito usado um pouco mais antigamente na doutrina, né? No município de São Paulo a gente fazia muito essa divisão. Então, via de regra loteamento irregular é aquilo que passou por alguma tentativa de regularização, de aprovação do parcelamento do solo, e o clandestino é o que nunca seguiu nada nem a regra. Na verdade, o que está trazendo é que o marco temporal define aquilo que é clandestino que jamais será regularizado. Então, a partir de 2016, você não terá nenhuma possibilidade de regularização de nenhum núcleo pretário, seja ele clandestino. É isso? Isso é um outro ponto. Isso é um outro ponto que tem também alguns juristas que também questionam o marco temporal. Porque o marco temporal, ele fala que não é possível regularizar por meio da legitimação fundiária, né, os lucros, né? Então aí, se você faz uma leitura, vamos dizer assim, mais aberta, você vai entender o seguinte: bom, se eu não posso otorgar legitimação fundiária, eu posso otorgar legitimação de posse. Porque o 2016 ele fala exclusivamente da legitimação fundiária. Se a gente fizer uma leitura voltada ao espírito da lei, a lei vem para resolver um passivo, né? Não para atuar, não para incentivar a produção de novos loteamentos, né? Mas ela vem para regularizar um passivo. No entanto, né, há entendimentos de que, se eu for regularizar utilizando outro instrumento que não a legitimação de posse, que não a legitimação fundiária, isso pode ser posterior a dezembro de 2016. Isso é uma luta, né, doutor Ivan, que vem sendo travada aí pelos juristas. Pronto. Bom, essa é a minha pergunta número 1, qual é o posicionamento do Estado de Cidade Legal, e justifico e apelo, inclusive, a todos aqui. Limeira já é assim, aliás, elogios aqui, foi mencionado a questão da lei de Piracicaba, que é ótima, mas a lei de Limeira é a que eu sempre cito, e isso já começou lá atrás, né, como um dos modelos ao qual a gente partiu também. Tem uma lei americana aí que a gente atuou junto. Então fica aí esse elogio, tá? A questão do marco legal de 22 de dezembro de 2016, eu tinha comentado aqui na Câmara Técnica que seriam regularizáveis aqueles loteamentos clandestinos ou irregulares que estejam consolidados já, ou seja, formados, de difícil reversão, como disse aqui a doutora Candelária, e parabenizo ela pela excelente apresentação completa, né? Então, esse é o marco. A discussão que existe, ela existe, tá? Me parece que ela não atende, ela tem uma interpretação, com todo respeito, tem vários autores excelentes que defendem que mesmo os loteamentos que surgem hoje
quando se consolidarem, daqui a 5 anos poderia ser regularizado, e aí eu brinquei com o Miguel Vinícius, fez essa pergunta achando absurda, eu não comentei, porque particularmente eu sou totalmente contrário a isso, tenho escrito bastante sobre isso, prefeito. Toda a oportunidade que eu tenho eu falo, porque seria rasgar o Estatuto da Cidade, rasgar a lei de parcelamento do solo. Se eu posso fazer clandestino, se eu não vou gastar com infraestrutura, se eu não vou deixar área verde, se eu não vou deixar nada, para daqui a 5, 6 anos jogar na mão de quem comprou ou do poder público a regularização, nós estaremos incentivando a continuidade. Então a interpretação ela tem que ser sistêmica, tá? Não é uma interpretação fechada sobre isso. Depois eu posso até disponibilizar artigos que eu escrevi sobre essa questão, que eu acho que é fundamental que para que a gente fuja dessa discussão, a gente consiga aqui aprovar as leis municipais, como fizeram Piracicaba, Americana, Limeira, dizendo que o marco legal é 22 de dezembro para todas as modalidades, que existem 15 modalidades, 14 ou 15, são 15 modalidades de regularização. E aí, principalmente quem trabalha com regularização nas empresas, óbvio, querem mercado. Então vem a ideia de que, não, mas a lei, a interpretação contrária ao senso está proibido para a legitimação fundiária, para as outras 14 está permitido. Essa é a grande discussão de hoje, que os municípios podem acabar com ela no momento em que estabelecerem que no município é 22 de dezembro. O que não consolidou até 22 de dezembro é o caso de desfazimento. E por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, que na última interpretação de termos constitucionais, já disse que o município pode ser mais rigoroso em termos ambientais. Aliás, a União traz as diretrizes gerais, os estados em nível regional podem ser mais rigorosos que a União, e os municípios podem ser ainda mais rigorosos que a União e Estado, só não podem ser mais liberais. Certo? Essa é uma questão que eu gostaria muito aqui de observar, porque eu acho que é fundamental para aquilo que a gente está discutindo. Pelo que eu entendi, é a postura do Estado. 22 de dezembro de 2016, marco legal, a partir daí não se regulariza. Essa era uma pergunta. Outra pergunta que eu faço, eu acompanho a Cidade Legal desde quando surgiu, né, o decreto 52, porque eu era assessor do Procurador-Geral na área de habitação e urbanismo, colocou na época do Lair Craimbu, né, secretário de habitação, e o Silvio Figueiredo, que é um dos pais da lei de regularização fundiária, o Trânsito estava lá com ele, foi nessa época que eu conheci o Trânsito, né, e a gente sempre trabalhou nessa questão, e nunca houve verba para infraestrutura. Eu imagino que, pelo que eu entendi da sua fala, continua igual, é o projeto, o auxílio é de um projeto e não uma infraestrutura. Porque, agora, depois eu gostaria de ouvir. A questão quando se falou na importância do cadastramento, além de tudo que a doutora Candelária falou, a faixa de renda que vai definir se é o interesse social, né, a REURBS, ou o interesse específico, que é tudo que não é social. Então, e no interesse específico, o beneficiário paga, o loteador paga, o município deve pagar na S. E houve modificação recente, eu acho que isso é importante falar, acho que não houve tempo da doutora Candelária falar. Atualmente houve uma modificação na lei também, porque os beneficiários podem contribuir, mesmo na social, que antes não tinha a previsão legal. Então, se os moradores quiserem se cotizar, financiar uma parte, é possível. Tá? Então, eu acho que esse é um ponto para alavancar. Tá? 33 da lei que foi modificada. Isso, 33, exatamente. Inciso 2 até. O último ponto que eu gostaria de observar e apelar, se é que os senhores já não estão fazendo, para que orientem municípios e, de repente, numa reunião com o cartório, né, com a NOREG, enfim, com todas as entidades de registradores, é um ponto que eu tenho me batido há anos, né? Você falou aqui, Candelária, na questão da infraestrutura que pode ser feita antes, durante ou depois da regularização. A gente sabe que quando se firma TAC com o MP, quando tem condenação judicial, já não se cumpre. Então me preocupa muito o fato de o município admitir que a regularização de papel, a registrada, seja feita agora, para a infraestrutura ser implantada lá na frente. Então, duas condições. Primeiro, um termo de compromisso que nem sempre se firma, que é importante firmar, e a lei prevê isso. Muito além disso, né, se for o promovente não social, se tem garantias de cumprimento. Terceiro, que isso conste da CRF, da Certidão de Regularização Fundiária, que é o documento que dá entrada em cartório, para que conste das matrículas, até porque quem for comprar depois, né, na revenda, sabe que está comprando o imóvel que está com infraestrutura pendente.
e que pode ser cobrado dele a título de contribuição de melhoria, a título de indenização, caso o município venha fazer. E eu acho particularmente que tem que fazer. A infraestrutura atende a sociedade como um todo, eu dizia isso para a Lídia aqui. Não adianta falar, eu não quero que regularize o dono, porque ele não quer gastar. Mas e o benefício social total? Então, acho que isso não pode. Mas aí vale a pena, talvez, um convênio do governo do Estado com as associações de registradores, etc. Eu tentei colocar isso na lei, na LINE, que na época o doutor Renato Arim, que era presidente do TJ, e tinha muita interrupção, mas não houve aceitação nem do provimento do tribunal. Foi corregedor, exatamente. Nós escrevemos um livro junto de regularização. Na verdade, eu escrevi na política do coordenador. Mas ele conhece muito de regularização. Só que não aceitou colocar no provimento, que era a ideia de o oficial de registro de imóveis fazer a comunicação ao Ministério Público, vencido o prazo da infraestrutura. O que acontece? O senhor sabe disso. A Prefeitura emite o termo TVO, termo de verificação de obra. Se ela não emite, o cartório, nos loteamentos novos, tem a obrigação de comunicar ao Ministério Público que não foi emitido. Por que não nos de reúne de regularização dos termos de compromisso? Porque aí a gente vai garantir, vai pegar no pé para implantar. E o meu grande medo, regulariza no papel, tudo bem. A infraestrutura, a falta de esgoto, de água, de lixo, vai continuar e ninguém vai dar bola. Então, se tem um termo de compromisso que não foi cumprido, e o município de repente também não tem perna para cumprir todos, por que não o cartório comunicar oficialmente que venceu o prazo e não foi cumprido, para que possa ser cobrado? Então, pergunta mesmo, na verdade, era essa questão do marco legal e da infraestrutura. Eu vou responder a infraestrutura e a Candelária do marco legal. A infraestrutura a gente traz uma novidade também, tá? Então, e ela tem duas pontes, né? A primeira é porque o novo contrato vai gerar projeto, porque a gente identificou ao longo deste tempo que a gente tinha um problema com a geração dos projetos. Então os municípios iam lá, assinavam o termo, mas quando você ia lá, passado 1 ano, 2 anos, 3 anos, nenhum projeto o município tinha conseguido realizar. Então esse é um primeiro ponto. O que a gente está fazendo? Jogamos o projeto para dentro do processo de regularização. Então, toda regularização que precisar de intervenção física terá projeto elaborado. A segunda fase é implantar o projeto. Aí a gente abriu um diálogo e já temos a concordância. O Desenvolve SP vai financiar os municípios. Não é fundo perdido, mas ao invés do prefeito assinar um papagaio, o que ele fazia era um papagaio. Daqui 2 anos eu entrego. Ele vai poder fazer um financiamento. Então muda o tamanho do risco. Ele vai lá, é o seguinte, ele vai ter, dependendo do score dele, de 1 a 3 anos de carência e de 7 a 9 anos para pagar. Então, e tem uma outra questão absolutamente importante num processo como esse. Quando você tem projeto definido e você tem financiamento lastreado, você tem todas as fórmulas de mostrar para a sociedade o custo que teve aquilo e, portanto, a geração de uma possível contribuição de melhorias, ela é absolutamente tangível e vista por toda a sociedade. Porque até então, você fala assim, não, mas é a prefeitura que está pagando, todo mundo paga. Tal. E na verdade você não consegue fazer a discussão correta, que é este loteamento tinha que ser entregue com essa infraestrutura realizada. Então, quando você leva para a Câmara Municipal dizendo, estamos aprovando 714 mil reais para fazer para aquelas X mil famílias, todo mundo sabe que para aquele loteamento que o loteador não fez e teve que ser feito, o município, portanto, todos aqueles munícipes, não só aqueles que moram lá, mas todos, estão assumindo isso. Portanto, a gente recebe uma regra capaz de dizer o seguinte, não, a gente vai cobrar uma parte ou cobrar a totalidade. Então, abre um outro debate, que essa é uma questão da política estritamente municipal, mas a gente está ajudando o município a materializar os instrumentos para poder fazer a contribuição de melhoria daquilo que ele não conseguiu resgatar até ali. Então, a gente está atacando em 2 linhas. Uma é melhorar os projetos, aí eu preciso contar para vocês que os projetos vêm em algo que o Trani tem se dedicado muito. Então o Trani tem se dedicado muito que as ofertas desses projetos nasçam de uma nova perspectiva. Então no passado a gente olhava para esse modelo sem olhar soluções baseadas na natureza. Então a gente vai ter uma paleta de projetos completamente diferente daquelas que foram implantadas no passado, porque a sociedade nos obriga a um novo modelo.
né? Aquilo que a gente imaginava que era a solução para um problema antigo, frente às mudanças climáticas, não é mais. Então, não dá mais para a gente falar que a estrutura que é oferecida era a mesma de 30, 50, 80 anos atrás. Então mudou. Então a gente também vai mudar esse universo de ofertas. E esse universo de ofertas tem que invadir objetivamente os outros programas públicos. Porque também não faz sentido eu fazer a regularização fundiária e conversar com o prefeito. O prefeito vem pedir para o Estado uma obra especial dele, e ao invés dele pedir para aquele que ele está fazendo, ele vai pedir para o outro. Não, você quer pedir o chamado antigo PEN, né? Porque ele está revigorando o PEN. Porque eu quero que o PEN seja aplicado ali. Eu não quero que você vá fazer o PEN em asfalto em outro lugar, que não naquele loteamento que você está terminando de consolidar. Isso não tem sentido. A gente não casar esse processo. Mesma coisa, as melhorias habitacionais, conviver melhor. Se eu já entrei na casa do cidadão, se eu passei um ano conversando para aquela família me falar, você tem certeza que esse é seu marido, essa é sua mulher, tem certeza? Não, mas é que isso, muitas vezes ele não sabe que a relação que eles têm, se não for de verdade para eles e no papel, isso gera um problema na geração da certidão de nascimento do imóvel. Então a gente cria um grau de intimidade social com as famílias que eu não quero perder. Porque se eu faço isso e ao invés de fazer com eles a melhoria habitacional, vou fazer com outros, eu vou gastar com outros a pesquisa social para fazer o mesmo. Então, se eu já entrei dentro da casa, eu já conheço na intimidade as famílias, porque eu tive que ver quem é essa família para gerar a certidão de nascimento do imóvel, e eu sei que ali precisa uma melhoria habitacional, eu quero casar outro programa. Então, tem uma lógica no encadeamento de programas para a produção de equidade nos loteamentos mais precários, que ele vai evoluindo. Então eu fiz o fio, né, esse varal que vai encaixando os lotes, depois eu olhei para a soleira para fora, que é aquilo que é coletivo, trabalhei com um modelo de soluções baseadas na natureza, depois da soleira para dentro, fui ver a ambiência, iluminação, eu fui ver a questão de ventilação, fui ver a questão de mofo, melhorei o investimento. Então essa é a lógica que a gente está trabalhando, né? Por quê? Porque aí sim eu torno aquele bairro resiliente. Eu saio de um loteamento precário, até de um loteamento clandestino, lá da década de 70, 80, e veio se arrastando, para um bairro resiliente. Portanto, a cidade, quando faz isso nos dois bairros que tinha, como a Candelária falou, todo o resto que sobrou, se tem risco, não é regularizado. Aí a gente já sabe que é um outro universo. Aí eu vou ter que fazer meu assentamento, aquelas 35 famílias, 18 famílias vão ter que ser reassentadas porque não tem outro instrumento. Todos aqueles para ajustar foram utilizados. O que sobrou, a gente já sabe. É programa pesado para reassentamento, encontrar uma área para reacomodar, discutir muito socialmente para ver qual é a distância que você vai acomodar e assim por diante. Então, essa prática nova é que a gente deixou de ser uma secretaria de habitação. É uma secretaria de desenvolvimento urbano e habitação. Então não há mais que falar só da soleira para dentro, a gente tem que falar da soleira para dentro, da soleira para fora e também das soleiras dos municípios para o outro município. Então tem essa relação também importante para a gente. Falando do marco temporal, né, eu queria fazer uma abordada sobre a legislação municipal. Eu particularmente entendo que a legislação municipal é fundamental, né? Eu acho que é importante porque a lei 3465 é uma regra geral, assim como a 6766, né? E o município pode definir os seus critérios específicos de acordo com a sua realidade. Então eu entendo que é fundamental, parabéns, prefeito. A gente sabe que outros municípios aqui da região também fizeram a sua legislação municipal, Guarulhos fez, São Paulo fez. Então acho que é importante porque ali a gente consegue, como o doutor Ivan colocou, delimitar inclusive o marco temporal, né? Porque a gente também está sujeito a entendimentos do judiciário que às vezes podem ampliar, né, o marco temporal justamente por conta dessa brecha ou desse entendimento que a lei pode gerar. Nós temos orientado os municípios a regularizar os núcleos realmente que estão consolidados, né? E com relação à questão da infraestrutura, a gente também tem orientado a, se possível, se ele realmente insistir em fazer sua regularização fundiária, utilizando o expediente do termo de compromisso do cronograma de obras, que realmente ele o faça
quando ele já tiver um horizonte para a execução dessas obras. Isso a gente tem orientado, porque é exatamente isso que acontece. Vai passar 1 ano, 2 anos, ele não conseguiu executar aquela obra e depois quem vai cobrar? Então a gente tem essa preocupação e a gente tem orientado aos municípios que eles realmente façam isso quando eles já tiverem uma previsão real de que aquilo possa acontecer. Uma outra coisa, Sabesp, municípios que são vinculados à Sabesp, a Sabesp tem um plano de intervenção, por exemplo. Então, muitas vezes a rede de água e esgoto está por conta do plano estratégico lá de intervenção da Sabesp, e aí a Sabesp tem passado para a gente esse planejamento e o período em que essa obra vai acontecer. Então é uma questão um pouco mais segura, porque é um plano estratégico aí de intervenção do próprio Estado, né? Então, uma das coisas que a gente orienta também, por favor, cuidado na regularização quando a gente tem fossa negra e poço artesiano, né? Então isso a gente tem orientado também, e a gente oferece o estudo técnico ambiental para essas questões, né? A gente procura orientar os municípios e a disponibilizar dentro das nossas assessorias elementos que eles possam pelo menos fazer um estudo sobre essa questão, né? Hoje em dia a fossa séptica ela não é nem tão cara assim, né, prefeito? Então é possível fazer uma aproximação com essa comunidade, fazer um planejamento, inclusive às vezes com essa comunidade, que pelo menos para isso eles às vezes podem ter um pouquinho de recurso. Então são várias estratégias que a gente tem para adotar dentro do processo de regularização fundiária para evitar ao máximo que se firme um termo de compromisso no cronograma de obras inexequível. É isso. Pessoal, eu preciso acabar. Primeiro, porque eu sei, pelo olhar de vocês, que vocês estão morrendo de fome. Segundo, porque o nosso tempo, de fato, está encerrado. Mas eu precisava agradecer muito aos 2 prefeitos que nos acompanharam do começo ao fim. Para a gente foi super importante. Agradecer o nosso vereador, porque muitas leis municipais serão necessárias para isso que a Candelária falou. A gente vai querer estar muito próximo de vocês para fazer essa oferta das melhores experiências que a gente já viu. Quando a gente faz isso metropolitanamente ajuda, a gente vai contando as melhores experiências. Mas agradecer muito a todos vocês, ter uma adesão como essa na região metropolitana do Piracicaba para a gente encantadora. Agradecer o nosso Ministério Público que tem nos ajudado em absolutamente tudo. É o controlador externo sim, é o fiscal sim, mas mais do que tudo, tem sido um parceiro para nos orientar. Isso é muito importante, dividir também as dificuldades. E aí preciso agradecer todos aqueles que trabalharam hoje aqui, o pessoal que fez captura de imagem, o pessoal que vai fazer os textos que contam o que a gente fez, o pessoal que fez as nossas 2 coordenadoras da manhã, os coordenadores da tarde, o pessoal que está fazendo a relatoria e os funcionários que nos auxiliam a fazer com que a gente se encontre. Quando a gente consegue ter essa unidade, a gente tem o brilhantismo da Candelária fazendo essa apresentação, mas a gente sai conhecendo todos um pouco mais dos desafios que a gente vai enfrentar. Pelo número que vocês viram, a gente tem muita regularização que a gente já sabe quem vai ter que fazer. Mas a Candelária falou algo que eu quero que fique na cabeça de vocês, e que ela não colide com o esforço que a gente vai fazer para não precisar fazer mais regularização fundiária. É fazer aquelas que são passíveis de bairros e cidades resilientes. A gente não vai forçar a mão para colocar em risco o que a gente já tem. A gente vai arrumar o que é possível ser arrumado e vamos ter que ter a responsabilidade de ter muita ação para não permitir estas expansões em outros núcleos que aí a gente põe em risco os nossos sucessores. Põe em risco a sociedade que vem depois da gente. E para a gente pode ser tudo bem agora, mas daqui 20, 30, 40 anos o dano pode ser irreversível. Para quem assistiu o que a gente assistiu lá em São Sebastião, eu não quero isso para nenhum prefeito, eu não quero isso para nenhuma sociedade. Como a gente não quer isso, a gente quer com vocês produzir cidades resilientes. Então, viva a região metropolitana do Piracicaba, viva Limeira e viva Ipeúna, que estão aqui juntos, mas viva esses 24 municípios que nos dão a honra hoje de poder, junto com vocês, liderar uma transformação que para a gente é importante. Respeito à natureza, respeito às pessoas
e desenvolvimento saudável. Muito obrigado.